Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa conversaremos com o cônego Francisco Dolores, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que encerrou 9 dias de festas no passado sábado, com celebrações que envolveram grande parte das comunidades paroquiais da Ilha Terceira. Ouça daqui a pouco alguma da história do Santuário e da Irmandade da Imaculada Senhora da Conceição. Mas antes vamos à atualidade da Diocese Açoriana. Já arrancou o Advento, no primeiro domingo do mês de dezembro, o início do ano litúrgico. Neste tempo, seguimos o Evangelho de São Lucas na caminhada ao cumprimento do Reino de Deus. O padre Marco Gomes, que orienta encontros bíblicos na Diocese, explica em linhas gerais o evangelista deste ano C, que agora começa. Lucas e Atos são uma obra em 2 volumes e são estruturados com muito cuidado pelo autor para mostrar o ministério de Jesus e a maneira como o Evangelho chega aos não-judeus, aos ditos gentios. O Evangelho de Lucas salienta estes temas da piedade judaica de Jesus e sobretudo, o papel de Jesus como um profeta que é rejeitado pelos seus, e há uma inversão deste estatuto terreno, uma abertura àqueles que não seriam os primeiros destinatários. O Evangelho termina em Jerusalém e os Atos dos Apóstolos começam precisamente em Jerusalém. E aí dá-se o início da Igreja e a propagação do Evangelho, abrindo-se geograficamente da Samaria para os gentios, para o mundo inteiro, através do Império Romano. Ao analisarmos de perto o Evangelho e os Atos, ligando os dois volumes, vemos que o autor não estava muito preocupado com a historicidade ou com a cronologia. Ele escreve de uma forma ordenada para mostrar como é que a rejeição do Evangelho pelo povo da Bíblia faz com que ele se abra aos gentios. Portanto, deste evangelista, deste ano C, aquilo que nós vamos encontrar é a apresentação de Jesus como um Messias, mas que é um profeta mártir. A sua rejeição e a abertura a novos públicos, a novos auditórios. Esperando que isso não aconteça com as nossas comunidades e com a nossa igreja local. O sacerdote mariense, que é pároco na paróquia da Fajã de Cima e de Santa Clara, já promoveu uma formação na Ilha Graciosa em novembro e em fevereiro ruma à Ouvidoria do Pico para mais uma sessão. Na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, a Ouvidoria de Ponta Delgada, através da Escola de Formação Cristã, promove um encontro formativo sobre a cultura da Igreja na Família no Centro Pastoral Pio XII. O ouvidor cônego José Constância adiantou ao Igreja Açores os pormenores desta iniciativa que faz parte do modelo formativo escolhido pela Ouvidoria. Este ano apostou não em cursos sistemáticos, mas sim em encontros, jornadas, enfim, momentos formativos especiais. Então, agora no Advento Natal, achamos por bem que a Escola de Formação oferecesse a toda a ouvidoria um momento formativo relacionado com a família. Toda a ouvidoria está a ser sensibilizada pelos casais das redes territorial, dos movimentos familiares, também os casais dos pais das crianças da catequese, no sentido de, no Pio XII, às 20h30, haver uma palestra, uma comunicação que é feita pelo padre Dr. José Paulo Machado, o atual e novo pároco da Fajã de Baixo, seguida esta palestra, esta comunicação de diálogo. Um momento que se pretende de formação e de diálogo e que, sendo no Advento, junta o útil ao agradável. Por um lado, corresponde, de facto, àquilo que nós programamos. Estava, de facto, este da família. Em segundo lugar, é no contexto de Advento Natal, portanto, embora haja muitas coisas por ocasião do Natal e as pessoas estejam preocupadas com muita coisa, temos que ver que, de facto, o Advento Natal pede que a família viva também este momento ou esta caminhada em aspecto formativo.
Por outro lado, a sensibilização que nós fizemos a vários níveis, nas paróquias, nas zonas, também com as catequeses, esperamos que de facto compareçam os casais, compareçam as pessoas ligadas com a família, que até podem ser avós, tudo elementos que entram dentro da realidade familiar, neste caminho que tanto necessitamos de esperança e de uma alegria sã dentro da própria família. Numa carta enviada aos pais das crianças e adolescentes das catequeses das paróquias de Ponta Delgada, José Constância lembrou em jeito de convite que a catequese é a alegria do encontro com Jesus Cristo e que esta formação vai refletir sobre a cultura da alegria no contexto de família. Foi inaugurada na passada sexta-feira, 7 de dezembro, a nova livraria e loja de artigos religiosos da Diocese de Angra. O novo estabelecimento cita na Rua da Palha, número 17, e pretende chegar às diferentes gerações, garante Dora Pereira, gestora da loja. Este novo espaço significa uma maior modernidade daquilo que já existia, um espaço mais aberto, mais simples, mais amplo, mais convidativo, para que todas as pessoas de todas as idades sintam alguma proximidade com este tipo de loja e de livraria, que é importante também atrair os mais novos e com ideias mais abertas e mais modernas, e esse espaço traduz isto. Na inauguração, o bispo de Angra, Dom João Lavrador, deixou rasgados elogios a quem arquitetou o espaço e lançou desafios para a dinamização da livraria. Uma livraria hoje tem que ser um lugar de tertúlia e debate. Eu gostaria muito de ver aqui este espaço, periodicamente, a encontrar aqui pessoas. A gente já sabe que nunca serão muitas, mas a encontrarem-se aqui para debater uma obra que saiu e que vale a pena debatê-la, ou um acontecimento que é necessário realmente encontrarmos e debatermos entre um grupo de pessoas. Vamos ver se a gente encontra alguém que generosamente queira realmente oferecer-se para coordenar um trabalho destes. Para lá, depois da relação que uma livraria desta tem que ter com o conjunto da vida cultural da cidade. Nós temos aqui vários institutos, temos outras valências, que têm uma vida intelectual, propõem-se a oferecer pensamento, tudo ótimo, e a livraria também tem que estar aí. Portanto, temos que encontrar maneiras, sinergias, para que todos nos valorizemos. O bispo de Angra deixou o convite a que a nova livraria seja, acima de tudo, um lugar de lazer e consulta de livros, principalmente para os mais jovens. Nesta noite de domingo, 9 de dezembro, o coro Tibério Franco da Paróquia da Terra Chã dá um concerto de Natal na icónica Igreja da Misericórdia, em Angra. Um concerto que resulta da junção de vários esforços, garante o cônego Ricardo Henriques, maestro do coro Tibério Franco. Este concerto é a iniciativa do próprio coro, também da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, que termina as celebrações dos seus 520 anos, e também da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que apoia este evento. Quanto ao repertório, esse foi escolhido com rigor. Vamos interpretar temas referentes ao Natal. Temos 2 temas de Josef Reinberger, que é um compositor do Liechtenstein que viveu na Alemanha, escreveu muitos tipos de músicas, mas também escreveu missas para vozes mistas, pelo menos 3, e nós cantamos um Kyrie e um Sanctus. Depois temos alguns temas natalícios, para além desses 2, temos uma Ave Maria, o tema natalício, o Bambino Celeste Mio Sole, que é de um autor italiano, e depois fazemos alguns excertos do Messias de Handel, que é uma grande obra, não é, composta por recitativos, árias e corais. Então nós fazemos alguns excertos da primeira parte com algumas árias, vão ser interpretadas pelo Fábio Silveira, que faz parte também do nosso coro, e pela Bruna Martins, que é uma jovem de São Bartolomeu, e terminamos com o Aurélia de Handel, não é? Que é uma peça sempre muito conhecida, de modo que sim, somos acompanhados também pela Olga Lisa, que é uma organista de reconhecida qualidade e competência. O concerto acontece pelas 21 horas deste domingo na Igreja da Misericórdia e tem entrada livre.
Nesta tarde de domingo, o Coral de São José apresenta o concerto Clássicos de Natal no Coliseu Miquelense. O espetáculo será dividido em duas partes, com repertórios distintos, avança Rogério Massa, presidente do Coral de São José. Uma primeira parte composta dos grandes clássicos, com obras de Natal, mas dos grandes clássicos, refiro-me a Bach, refiro-me a Haydn, refiro-me a Handel, e uma segunda parte, então um intervalo de 15 minutos, e uma segunda parte com os famosos Christmas Carols, são as famosas canções de Natal, enfim, que constituem a nós, as crianças e nós, os adultos, a grande magia e o espírito de Natal. São peças harmonizadas que nós adquirimos em Viena, peças harmonizadas para 4 vozes e orquestra. É uma orquestra com uma formação de 50 músicos, Sinfonieta de Ponta Delgada. Vamos ter também 2 solistas, Bruno Almeida e a Helena Castro Ferreira, uma soprano e um tenor. Também a data e a hora do espetáculo não são por acaso. Nós fazemos anos, o aniversário do Coral de São José é feito sempre a 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, dia em que foram constituídos, enfim, a constituição jurídica da associação, com estatutos. Nós temos 2 datas, eu falo sempre que nós temos 2 datas. O Coral, o ano passado fez 50 anos, a partir da sua formação, dia de São José, em 1967. O ano passado fez 50 anos. E depois temos como coro de igreja, e o nosso nome parte daí. Às 5 horas, aquele conceito de concerto de famílias, é o conceito do grande público e para as famílias. E para que toda a gente possa, enfim, que as pessoas interessadas a vir e ver o nosso concerto possam estar disponíveis, porque sempre gente mais alguma idade, mais à noite, torna-se um bocadinho mais complicado a saída de casa. E então o concerto vai desde as 5 às 7, são quase 2 horas de concerto. Uma sugestão cultural para esta tarde na Ilha de São Miguel. Os ingressos variam entre os 10 e os 12 euros. É nosso convidado deste Igreja Açores, o cônego Francisco de Loures, reitor do Santuário do Diocesano de Nossa Senhora da Conceição, na Ilha Terceira, que assinalou ontem o seu dia maior, o dia da Imaculada Senhora da Conceição. Olá, boa tarde antes de mais. De uma forma muito sucinta, como é que decorreu, qual foi o programa desta semana? Na verdade, todos os anos se faz um novenário de Nossa Senhora da Conceição. Tendo eu chegado há cerca de 15 a 6 anos à Conceição, a Igreja da Conceição tinha sido elevada a santuário. Contudo, não tinham atividade de santuário. Porquê? Devido ao sismo de 80, ela foi, depois da reconstrução por Dom Aurélio, é que foi elevada a santuário mariano e... embora sendo sempre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, iniciada por Álvaro Martins Homem em 1476, e levada à paróquia pelo Frei Jorge de Santiago em 1553. Ainda há, portanto, algumas datas relacionadas com isso. E essa memória também não falha, não é? A minha memória, eu nasci em 1432, a minha memória. Portanto, também tenho alguns conhecimentos da história para o passado anteriores ao cristianismo, e sou capaz de falar até 6.000 ou 7.000 anos atrás. E o que é que acontece? Acontece que a Igreja, é toda ela ainda num estilo muito antigo, arquitetura, formato. É uma igreja virada para Jerusalém. É poucas igrejas que hoje já são feitas. Antes do Concílio de Trento, normalmente a Capela Mor era voltada, porque se celebrava de costas para o povo, a caminho de Jerusalém. Além disso, as igrejas eram cemitérios. Portanto, debaixo daquelas pedras onde as pessoas participam nas festas, nas missas, há, na verdade, os ossos dos nossos antepassados, ou daquela zona, sobretudo. Quando cheguei à paróquia, já se fazia o novenário de Nossa Senhora da Conceição, em termos normais, mas ainda não com aquela visibilidade de santuário. Eu que sempre estive a trabalhar na Terceira, e trabalhei sempre em reconstruções,
Comecei pelas Lajes, na altura do 25 de Abril, que sou padre o último padre antes do 25 de Abril, ordenado por Dom Manuel, natural de Santa Maria, e fui ordenado em Vila de Porto, sou mandado para a Terceira. Aliás, havia duas escolhas: ou vinha para Lovaina a estudar, bibliotecnia, veja lá o que já se pensava, ou então viria para a Terceira, porque tinha fundado o escotismo moderno aqui em Angra. Tive algumas complicações, ainda no regime antigo, porque só podia haver mocidade e mocidade portuguesa, ou então escoteiros masculinos ou escoteiros femininos. Por causa da guerra do ultramar, vieram-me pedir a mim próprio que eu pudesse dar uma ajuda aos jovens ali do castelo. Pedia ali um salão que havia na Sé, foi desmontado depois do terremoto, e ali reunia rapazes. Quando dei por mim, tinha rapazes, irmãs, primos, vizinhos, tinha 112 ou 100 e tal rapazes que ainda estão por aí, muitos deles, outros embarcaram, muita gente muito válida. E então optámos, não pensámos em escotismos, mas como era chefe de escoteiros, optei por regras muito parecidas ao escotismo. Aliás, é o escotismo Corpo Nacional de Escutas. Quando cheguei à Conceição, vi que tinha um tratamento de uma paróquia. E a dificuldade, às vezes, de um santuário estar fixado numa paróquia, primeiro é convencer as pessoas da freguesia que um santuário não é só da freguesia, é de uma terra inteira, é de uma diocese neste caso, e tem que ser aberto. Podia ter mais expansão, como em Santo Cristo de São Miguel, mas São Miguel tem 120 mil habitantes, tem o dobro da população da Terceira e das outras ilhas. E então aí o fato mais importante para marcar um santuário foi o restauro das telas da Capela Mor dos Mistérios de Nossa Senhora, 45 telas, 240 mil ou 250 mil euros, uma parte dada pela DRAC, mas a maior parte dada pelos procuradores. Por isso é que ainda um dia destes o atual juiz convidou a comunicação social a pôr lá uma pequena placa a dizer que a confraria, esta fase de restauro tinha terminado, mas a minha preocupação não foi só na restauração de um santuário com a arte ou com património regional ou nacional. E sobretudo uma ligação que há muito entre aquela paróquia e outros santuários. A primeira coisa que fiz foi o encontro de santuários, a primeira coisa, e dali fazer renascer uma confraria de há 300 anos. Esta confraria foi criada em 1717. É importante. Foi assinalado no ano passado os 300 anos. Exatamente. E ao mesmo tempo são os 300 anos da aparição no Brasil, cá está a ligação ao Brasil, de Nossa Senhora da Aparecida, que quer também dizer Nossa Senhora da Conceição, mas como foi aparecida num rio, portanto, e o que é que acontece? Sendo aparecida assim num rio, na verdade, é a Senhora da Aparecida, mas é Nossa Senhora da Conceição da Aparecida, que hoje tem também uma expansão muito grande no Brasil e é padroeira do Brasil. E é comendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e Brasil, é assim? É comendador da Ordem de Nossa Senhora de Vila Viçosa, que foi uma ordem criada em 6 de fevereiro de 1818 por Dom João, para medalhar ou prestigiar aqueles que não tinham entregado Portugal aos napoleónicos. Quem entregou as chaves de Lisboa às invasões francesas foi a maçonaria portuguesa, sabe disso? Grandes patriotas daquela altura. E, portanto, há quem diga que ele fugiu para o Brasil, mas foi uma estratégia que a gente tinha. O Brasil ainda era português, e graças a essa estratégia criou-se um país enorme e unido.
embora agora com muitos problemas, e até acabou a monarquia lá, primeiro o Império, aqui em Portugal, até por coisas simples. É porque às vezes aqueles que se dizem da democracia e da república querem manter os estatutos de privilégios que a monarquia vai acabando. E lá a Redentora, Isabel a Redentora, terminou com a escravatura. E até muitos dos monarcas é que acabaram. As repúblicas não nasceram por republicanos. Nasceram por latifundiários, por indivíduos que, mesmo sendo frequentadores da corte, não é, queriam privilégios. Ou pediam privilégios. Mas a época dos privilégios foi passando. E eis aqui a ligação entre o miguelismo e o liberalismo. Eu pergunto se foi liberalismo em Portugal, durante o século XIX, haver 13 guerras de serviço, 13. E isso foi enfraquecendo a monarquia e por causa dos partidos. No fundo, eles não estavam cá interessante com o rei, embora fosse um dos reis mais cultos e aquele que mais admiro em Portugal, Dom Carlos, pintor, com prémios internacionais, ictiologista, oceanografista, etc, etc. Mas não era disso que eu vinha falar. O que eu vinha falar é da Senhora Conceição, uma festa que começa logo no princípio com o Dom Afonso, Nossa Senhora da Atalaia, de outros, e que com uma revolução que expulsa os espanhóis, levou 30 anos, em 1640 e pouco, tirou a coroa da cabeça e ofereceu a coroa à Rainha de Portugal. Os reis de Portugal nunca mais usarão ou deveriam usar a coroa, pela devoção que o povo português tinha a Nossa Senhora Conceição antes do dogma, que foi em 1854. Portanto, é um caso em que o povo é que manda que a Igreja declare que aquilo é uma verdade, que Nossa Senhora é imaculada na sua Conceição. Quer na parte filosófica, quer na parte teológica. Muitos dos dogmas da Igreja nascem desta maneira. Estou-me a lembrar, no Concílio de Niceia, os cristãos exigem que os bispos chamem a Nossa Senhora Theotokos, Mãe de Deus. Portanto, isto é a Igreja do princípio. Não estou a falar de seitas, não estou a falar... Porque sempre houve seitas, sempre houve pessoas que discordavam, em grupinhos de minorias, etc, etc. E cada vez mais. Santuário da Conceição, um dos mais antigos, certamente o mais antigo dos Açores, e também uma devoção que se estende a todo a Portugal e aos Açores, ao Brasil também. E começámos a tentar rever, porque eu estive a trabalhar um mês no Santuário de Fátima, a substituir um padre Cosina, espanhol, e vi o estudo. Aliás, também trouxe cá 22 reitores de santuários, ou representantes de confrarias, para fazermos um estudo e a viabilidade de colocar este santuário no centro da cidade de Angra do Heroísmo. Não é por concorrência com o Santo Cristo de Ponta Delgada, porque ela é a mãe do Senhor Santo Cristo, não é? Nossa Senhora é a mãe de Jesus, por isso também lhe chamamos Mãe de Deus e Nossa Mãe. Mas porque a terceira é muito dada a sua presença de 3 etnias bastante diferentes: portuguesa, normalmente nórdica, do norte, conservadora, não é? Espanhola, muito gaiteira, não é? Que ainda com algum sotaque aqui do Isquiá, da Parabiás, Ventana, onde os soldados estiveram hospedados, sobretudo na Ribeirinha, na zona da Serra e de outros lugares. Fizeram o maior castelo fora da Europa espanhol, que é este aqui que está no Monte Brasil. Foi feito pelos espanhóis, não foi feito pelos portugueses. E no tempo de Filipe II. E o que é que acontece? Os Açores têm uma grande devoção a Nossa Senhora da Conceição. Lembro-me de pequenino, ir mais à minha avó, que era irmã de Nossa Senhora da Conceição. Aqui tentou-se equilibrar este ano e fazer uma coisa interessante. Não escolhermos, primeiro porque também não temos meios. Quando cheguei à paróquia encontrei uma dívida de 148 ou 149 mil euros por coisas que se tinham feito e que não se conseguiram pagar.
talvez um pouquinho um aventureirismo de quem lá estava. Isso às vezes acontece. E outras vezes por uma necessidade de criar salas de catequese. Não fiz bulha, fomos pagando, mas ao mesmo tempo quis pôr uma paróquia... a sua marca também. Não a minha marca, não me interessa com o meu nome, mas deixar uma coisa interessante, que era abrir aquelas portas, quando todas as igrejas têm as portas fechadas, ou estão-se a transformar em museus. A minha preocupação é que haja um padre lá, disponível, e que haja um santuário, onde uma pessoa quer descansar, quer refletir. E isso acontece no Santuário de Nossa Senhora da Conceição? Há muita gente que ali à volta daquelas secretarias, na hora do almoço, quando saem, entram, até a hora da missa é posta às 6:15 para poderem estar. Normalmente estou a atender a partir das 4 ou antes disso, e até durante o dia, e aparecem-me tudo. Aí um pouquinho também humildemente pelas minhas qualidades, não é? As pessoas vão me perguntar por coisas, problemas de matrimonial, porque eu também estive no tribunal, fui juiz do tribunal de matrimónios da Diocese. Outra, para alguma habilidade que eu tenho para mioterapia, que não é propriamente fisioterapia. Fisioterapia liga muito o músculo, à pele, mas o tratamento do músculo sobre os ossos, para as pessoas poderem movimentar-se mais facilmente. Devia haver uma cadeira em Portugal sobre isso. Mas isso não é propriamente o santuário. Já que tenho isso, também ponho ao serviço das pessoas que tenho ali. Não me tenho falta de pessoas. Muitas vão para se confessar, outras por não encontraram parcos nas suas freguesias, algumas já nem têm parcos, e também porque muitos dos nossos padres estão a dar aulas durante o dia, não é verdade? É uma paróquia grande. Eu costumo dizer que... E é uma paróquia grande em contexto urbano, o que normalmente dá a entender que são pessoas mais afastadas da igreja, mas não é o caso. Não é o caso Sim, depende muito. Eu costumo dizer que a paróquia deve ter várias etnias e várias origens. E há uma coisa que a sociedade civil devia compreender, e até a governação civil e eclesiástica devia compreender, que é uma paróquia de passagem para muita gente. Juízes que vêm de fora, professores que vêm de fora, secretarias que de vez em quando mudam conforme a cor do partido e conforme os pareceres de quem está à frente do partido, que são todos muito democráticos, mas quem não pensa como o chefe, claro que é afastado do... Portanto, as democracias modernas que estão caminhando cada vez mais na Europa para uma ditadura disfarçada com o nome de democracia. Não me admira que na Grécia a democracia era só para 30% das pessoas e tinha os vícios que estas democracias têm. São exatamente a falta de respeito pelos marginais, a falta de respeito pelas crianças e o abandono dos velhos. Portanto, as pobrezas novas são criadas por ideologias e por sistemas governativos que, embora falando muito da pobreza, fazem pouco por ela. Na verdade, o meu pensamento é livre. Todo o poder provoca ditaduras, incluindo o poder eclesiástico, não se sabe disso. Mas vamos ao santuário. O que interessa aqui é a Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição. E então, este ano escolhemos que os sacerdotes, sobretudo os que trabalham aqui nesta zona pastoral de Angra, todos eles tivessem uma oportunidade de dar uma palavra dentro do programa diocesano deste ano, de orientações diocesanas de pastoral dadas aqui para a Diocese, comunidade evangelizada em comunhão missionária. Porque há muitos cristãos que até que vão à missa, já não falo daqueles que não praticam, porque também há muita gente que não é cristã e faz o bem. E Nossa Senhora vai julgar não por aquilo que a gente acredita, mas por aquilo que a gente fez aos outros. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Não é? Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, não é verdade? E uma mãe não vai gostar muito de ver os seus filhos a padecerem, não acha? Acha que uma mãe, e se Nossa Senhora é tida como minha mãe, como nossa mãe,
vai gostar da maneira como a gente trata os outros irmãos? Não é? É muito bom aparecer à frente de um cargo de uma igreja. Porque a nossa sociedade ainda julga que o padre é que tem que fazer tudo. Portanto, ainda é muito clerical. E é difícil, às vezes, encontrar leigos suficientemente convencidos na sua fé que não é importante, não é a fotografia, não é o poder, mas o serviço, estar ao serviço dos outros. Isso é que é importante. Por isso eu lamento que as nossas confrarias, outras instituições de caridade, sirvam mais para certo tipo de pessoas e haja poucos jovens nas instituições de voluntariado aos mais pobres. E louvo aquelas freguesias que conseguem ter conferências novas e tudo mais. Mas voltando ao santuário. E só temos mais 2 minutinhos, portanto não há temos problema. Temos que ser breves. A assistência da população aos novenários foi sempre muito grande, muito completa. E com muitos movimentos associados ao santuário e à paróquia. Sim, muito movimento, sobretudo gente de fora da paróquia, gente de toda a ilha, até gente da Graciosa que passavam, São Jorge que vinha o médico e tudo mais. E as pessoas, tentei fazer a vigília, foi eu que comecei a vigília aqui do santuário, porque todos os santuários têm vigília, que nós pudemos, do dia 7 para o dia 8, fazer a vigília. Horas com mais pessoas, com menos pessoas, jovens, adolescentes, catequeses, escuteiros, mensagem de Fátima, Liame. É uma paróquia que tem 16 movimentos ligados à igreja. E também tem escolas, embora sejam laicas, mas os que lá estão também são cristãos. Portanto, um apoio à escola secundária, que teve um serviço, portanto, de apoio, e a própria confraria que foi criada, com 100 e tal membros, com o seu juiz, que ainda, um dia destes, inaugurou uma placa a dizer que tinha terminado aquela fase da restauração das telas do santuário e sobretudo as eucaristias, os bombeiros, a alvorada às 8 e missa, depois, aliás, a fanfarra, os bombeiros às 9, 10 batizados, missa de povo, meio-dia, catequeses, escuteiros, transmitidos, acho que aqui pelo Rádio Clube de Angra. Nos outros dias estivemos também online com os seus José Henriques e também na inauguração da placa tivemos também a Vitec e tivemos outro Canal das 9 e outras pessoas certamente que estiveram a filmar. Romeiras, caminheiras que existem na paróquia, romeiros. Portanto, existe uma quantidade de pessoas que participaram na vigília em número suficiente e cada um com o seu trabalho muito grande. E à tarde, a mensagem de Fátima, com muita gente, e costistas, o bispo a presidir à missa da confraria, que a igreja estava completamente e não levava mais, para a admissão de 6 ou 7 novos membros na confraria. Terminou com os franciscanos e com também missa presidida por eles. Portanto, isto implicou, pelo menos, o trabalho, ou pelo menos a ajuda, de 15 sacerdotes. Portanto, não foi entregue apenas a um padre que veio de fora. Não foi entregue a mim, a pregação não foi minha. Eu era o reitor, que estava atento a ver se todas as coisas corriam bem, mas muita gente colaborou, coros da Agualva, coro da Sé, jovens de outras instituições, trazidos pelos seus próprios movimentos, e uma coisa muito importante, uma crescente ansiedade entre a rapaziada nova de descobrir os valores. Podem não ser ainda em quantidades, mas aparecem-me imenso, e até nestes dias problemas dramáticos, a pedir pela doença de familiares, pela união dos casais que estão a satisfazer, porque é uma propaganda contra as famílias, para você não imagina, contra os filhos, contra os velhos, e o nosso Estado não acerta passo, a Europa não acerta passo.
e Portugal também não acerta passo. O único passo que existe no nosso país é manter uma certa estabilidade à custa da fome de alguns. E por isso, meus amigos, acho que se a gente quiser continuar a ter questões de caráter, certamente vão ser menos. Temos que ter o espírito de comunidade, mas também o espírito de sair para fora. E para fora não é só falar de nosso Senhor Jesus Cristo, é ver na outra pessoa Jesus Cristo. Mesmo que seja um bêbado deitado numa valeta, mesmo que seja uma jovem desencaminhada, um homem quase perdido, a gente precisa deitar a mão a essa gente, não para explorá-los, nem fazer disso seitas, como alguns fazem, não é? Nem vender bandeiras. Nem bandeiras. Precisamos é de corações. Renovar o coração à imagem do Imaculado Coração de Maria e da Imaculada Conceição e, sobretudo, ter uma coisa importante: aprendermos a todos nós a ser mães. Mesmo os homens, que nisso são muito brutinhos, desculpem, e não compreendem que o carinho e o afeto de uma mãe vale mais que 1000 palmadas. 8 de dezembro será sempre o dia da mãe. Para mim será, porque eu não vou nas modas da política, nem dos casamentos da igreja com a política, ou vice-versa. Eu gosto muito da separação daquilo que é a sociedade civil e política, daquilo que é a igreja. Embora a igreja que tenha criado Portugal, e ela torna-nos a pôr outra vez nos dias de hoje o problema que aconteceu outrora e que fez com que Portugal fosse Portugal, que é a invasão da Europa pelos islâmicos e pelos mouros. Portugal nasce na luta contra isso. E foi o país que levou a 2/3 da humanidade a palavra do Evangelho. Muitos foram açorianos, picarotos, terceirenses, de outras ilhas, foram missionários em muita parte do mundo, onde se venera Nossa Senhora da Conceição. Cônego Francisco de Loures, o tempo passa sempre a correr no nosso espaço de rádio, teríamos sempre muito para falar, mas o nosso tempo terminou. Voltaremos a conversar em breve, espero eu, e que tenha sido uma semana de celebrações em honra de Nossa Senhora da Conceição em cheio. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço, e que a Senhora da Conceição continue a abençoar o Rádio Cruz Mouranga, de que eu também sou sócio, e que a sua voz chegue cada vez mais linda, mais perfeita, a toda a parte e a todo o mundo. Muito obrigada e uma boa tarde para si. Nós regressamos no próximo programa com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.